Bom dia, meus queridos. Então, pós-feriado, nossa aulinha aí de hoje. Vamos colocar com aula na quarta-feira, tá? Mas já vou tentar disponibilizar hoje para vocês. Então, vamos falar sobre calorimetria. Vamos falar como acontecem as trocas de calor hoje. Como que a gente vai misturar duas substâncias e vamos descobrir a temperatura dessa substância sem precisar medir a temperatura dessas duas substâncias misturadas. Então, a gente vai aprender hoje a fazer umas continhas um pouco mais extensas do que a gente está, né, fazendo, mas elas são simples se a gente seguir passo a passo a receitinha que eu vou passar para vocês, tá? Então, vamos começar a discutir um pouquinho sobre calorimetria. Deixa eu pegar aqui a apresentação para vocês. Então, vamos lá. Apresentação de slides do começo. Então tá, vamos começar a discutir algumas coisas muito importantes para a gente entender o conceito de calorimetria. A gente vai começar a discutir sobre capacidade térmica, né? Então, a capacidade térmica, como está escrito ali, é a razão entre a quantidade de calor transferido Q e a variação de temperatura provocada ΔT. Então, o que é isso? Essa capacidade térmica é o quanto esse corpo vai variar a temperatura dele dependendo da quantidade de energia que eu fornecer para ele, né? E essa energia é a energia térmica, o calor que eu estou fornecendo para ele. Então, esse que é o calor, né? Então, esse que a gente chama de quantidade de calor mesmo. E a variação de temperatura para calcular é só pegar a temperatura final menos a inicial. Fazendo essa divisão, a gente tem a capacidade térmica do corpo, tá? Então, cada corpo é tipo uma panela cheia de água. A panela e a água que está junto dela é um corpo, tá? Então, isso que eu quero dizer que é um corpo, tá? Então, vocês vão ver que a capacidade térmica não é tão usada, tá, quanto a próxima coisinha que a gente vai ver, que é o calor específico. A unidade da capacidade térmica, né, no sistema internacional é Joule por Kelvin, só que a gente vai usar uma tal de caloria por grau Celsius. A gente já vai entender o que é essa caloria por grau Celsius. Mas essa caloria vocês já conhecem, é a mesma que vem num pacote de bolacha que vocês comem, está lá escrito, esse alimento tem tantas quilocalorias. É aquelas calorias que estão lá, é essa aí, tá? É a quantidade de energia que aquilo fornece para vocês. Então, agora a gente vai entender o que é o calor específico. Tá? E a gente vai entender a diferença entre calor específico e capacidade térmica. O calor específico parece meio complicado, calor específico, mas ele é bem simples, tá? É a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que a massa unitária de uma substância sofra uma variação unitária de temperatura para mais ou menos. O que isso quer dizer? Eu vou pegar, né, no caso, que é a definição de caloria. Vou pegar 1 grama de água. 1 grama de água é uma massa unitária. Se eu fornecer uma quantidade ou uma certa quantidade de energia, essa 1 grama de água vai variar a temperatura 1 grau Celsius. Então, essa variação de temperatura é a variação unitária da temperatura, 1 grau. Nesse caso, a gente está usando 1 grau Celsius, tá? E, então, a definição de caloria está aqui nessa questão da água mesmo, tá? Por quê? Quando eles definiram a quantidade de calorias, eles definiram que é a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grama de água, 1 grau Celsius. Isso que é a caloria, tá? Então, não é mágica, não é nada, mas o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, tá? Então, essa aqui, como já falei, vai ser a unidade mais usada, né? Caloria, grama por grau Celsius, tá?
vocês vão usar direto essa unidade, às vezes pode estar em quilograma, tá? Ou quilocaloria, mas o normal que vocês vão usar é essa aqui. O que mais vai aparecer para vocês é esse tipo de unidade aqui, tá bom? Então, qual é a diferença entre capacidade térmica e calor específico? Eles parecem muito próximos um do outro, mas eles têm uma certa diferença. Como eu falei, a capacidade térmica tem um corpo, tá? E o calor específico é do material. Então, o cobre tem um calor específico, o ferro tem outro, a água tem outro, o plástico tem outro. Cada material tem o seu calor específico, tá? E agora, a capacidade térmica é do corpo. Eu posso misturar vários materiais naquele corpo, posso fazer o que eu quiser. Tipo assim, ó, uma caixa d'água de 1.000 litros tem uma capacidade térmica, tá, muito maior do que uma caixa d'água de 500 litros. Então, a capacidade térmica que tem 1.000 litros é maior, porque o corpo dela é maior. Agora, o calor específico da água é o mesmo, não vai mudar, tá bom? Então, o calor específico é do material e a capacidade térmica é do objeto, é do corpo que eu estou analisando, tá? A capacidade térmica a gente vai usar bastante quando a gente falar de calorímetro, tá? E o calor específico a gente vai usar muito. Hoje eu vou mostrar qual é a relação entre eles, tá? Aqui é o calor específico de alguns materiais. Então, a água, como falei para vocês, é a definição. Por isso que é 1, tá? Então, uma caloria é necessário para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de água. O gelo é 0,50, então meia caloria, eu aumento 1 grama de gelo a 1 grau Celsius. Tá? Estamos aqui do alumínio, do vidro, do aço, do ouro, tá? O ouro, ó, o calor específico dele é bem baixinho, tá? Ó a diferença entre a água e a areia. Essa diferença, só voltar aqui um pouquinho, essa diferença aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A água é 1 e a areia é 0,20, que eu vou usar mais para frente para discutir um assunto com vocês, tá? E agora a equação, como eu prometi, tá? Então, o calor específico, a gente sempre vai usar a letrinha, o C minúsculo, tá? E a capacidade térmica, o C maiúsculo. Qual é a relação entre um com o outro? Se ele for o mesmo material, né? Basta multiplicar pela massa. Então, se eu tenho 200 gramas de água, capacidade térmica dessas 200 gramas de água é 200 vezes a capacidade térmica da água, o calor específico da água. Então, vou ter a capacidade térmica daquela substância. Tá? E para calcular, a equação que vocês mais vão usar é essa aqui, ó, que a gente chama de equação fundamental da calorimetria. É para calcular a quantidade de calor, né, que eu vou precisar fornecer para uma certa massa de água. Então, esse ímãzinho aqui é da massa. O C é do calor específico. E esse ΔT é a variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos a inicial. Tá? Então, o que acontece? Se a minha temperatura aumentar, esse meu calor específico vai ser uma grandeza positiva. Tá? Desculpa. Vamos pensar aqui, ó. O ΔT, a temperatura final menos inicial. Se a temperatura final for maior, ele aqueceu. Então, tudo isso aqui vai ser uma grandeza positiva. Tá? Agora, se for o caso contrário, ou seja, está diminuindo a temperatura, essa quantidade de calor aqui vai ser uma grandeza negativa, porque eu estou retirando essa quantidade de calor do objeto, tá? E quando está uma grandeza positiva, eu estou colocando essa quantidade de calor naquele objeto. Tudo bem? Então, aumentou a temperatura, eu estou fornecendo calor para o objeto. Se diminuir a temperatura, eu estou retirando calor. Por isso que isso aqui vai ser negativo. Tá? A gente vai usar o termo de receber positivo e ceder negativo. Tá? Então, ele cede calor ou ele recebe calor.
Agora, aí a relação que eu pedi para vocês prestarem atenção, né, se vocês conseguirem perceber, isso aí é um oásis. Então, ali tem a água e a areia. Como eu falei para vocês, a capacidade térmica da areia é 5 vezes menor que a capacidade térmica da calor específico, é 5 vezes menor do que o calor específico da água. Então, o que isso quer dizer? Que ele esquenta com facilidade a areia e resfria com facilidade. Ela troca com pouca energia, consegue mudar a temperatura dessa areia. A água não, como o calor específico é maior, eu preciso de mais energia para mudar. Então, por isso, né, que regiões litorâneas, né, como a gente já discutiu, ele fica por mais tempo aquecido. Tá? Por quê? Porque eu preciso de muita energia para mudar a temperatura da água. No caso, regiões desérticas, que não tem tanta água, a areia ela muda com muita facilidade. Então, por isso que no deserto, durante o dia, são dias escaldantes, mas à noite é muito frio. Por quê? Porque a areia perde com muita rapidez esse calor que ela absorveu durante o dia. Tá? Por causa do quê? Porque o calor específico da areia é muito baixo. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de calorímetro. Calorímetro, a gente vai usar uma capacidade térmica, porque esse calorímetro aqui, muitas vezes, ele não é ideal. Ou seja, o que eu quero dizer com ideal? Ideal, ele vai perder ou receber energia do material que está sendo misturado lá dentro, tá? E o que é esse calorímetro? Esse calorímetro nada mais é do que um recipiente térmico, é um isopor térmico lá, né, que a gente usa para fazer trocas de calor lá dentro. Por quê? Porque esse recipiente é formado por um material isolante. Então, as trocas de calor que acontecem lá dentro não vão ir para o lado externo, não vai haver perdas de calor significativas para o lado externo. Tá? Então, ele é usado muito para a gente fazer trocas de calor lá dentro. A gente vai ver o que é essas trocas de calor já já. Equilíbrio térmico, tá? O que é esse equilíbrio térmico? Para entrar em equilíbrio térmico, dois ou mais corpos colocados em contato e isolados do ambiente externo estão em equilíbrio térmico quando as temperaturas em quaisquer partes desses corpos são as mesmas. Então, eu vou botar meu material dentro de um calorímetro, tá? Para proteger do ambiente externo, e eles vão estar em contato, né? E eles vão começar a trocar de calor. Quando eu sei que eles parar de trocar de calor, como não tem mais calor sendo trocado, é quando todos esses corpos aqui dentro vão ter a mesma. Opa, passou aqui, deixa. A mesma temperatura. Quando qualquer parte lá dentro daquele calorímetro tiver a mesma temperatura, eles vão estar em equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico sempre leva um pouquinho de tempo, tá? Então, por isso que a gente coloca lá e espera um pouquinho. Então, depois que eu medir, todas as partes lá dentro vão estar em equilíbrio térmico, ou seja, todas as partezinhas vão ter a mesma temperatura. E em um sistema termicamente isolado, não há perda de calor para o ambiente externo, ou seja, tudo que vai acontecer lá dentro. Quem vai perder e ganhar calor vai estar dentro daquele recipiente, tá? E por que isso é importante? Porque eles vão trocar calor até que essa troca cesse. Então, quando essa troca cessar, não vai ter mais fluxo de calor, não vai ter, porque o fluxo de calor só acontece quando há a diferença de temperatura entre os corpos. Então, quando todos tiverem a mesma temperatura, o fluxo de calor vai zerar. Tá? Mas, enquanto isso, um vai fornecer calor para o outro enquanto tiverem temperaturas diferentes. Então, o que tem a temperatura maior vai fornecer calor, o que tem a temperatura menor, tá? Então, um vai ceder e o outro vai receber. O que aumenta a temperatura recebe calor e o que diminui a temperatura vai ceder, até o ponto que ambos tenham a mesma
temperatura. Daí, nisso, vai parar essa troca de calor. Aqui tem um exemplo daquele mesmo calorímetro. Botei aqui, ó, tem 5 substâncias. Na verdade, eu tenho 4 substâncias mais o calorímetro. O calorímetro eu chamei de C. A água que está aqui dentro, que é um líquido, né? Não sei se é água, mas que é azul, então vamos dizer que é água. Chamei de D. Tem o corpo A, B e C. Então, para cada um desses aqui, ó, tem uma quantidade de calor, que A, que B, que C, que D, que E. Porque cada um desse corpo aí ou vai ceder ou vai receber calor, até eles entrarem em equilíbrio térmico. Tá? E por que sempre é igual a zero, professor? Né? Então, aqui é sempre igual a zero. Claro, porque a troca de calor é feita somente entre eles. Então, um cede e o outro recebe. Tá? É igual ter. Vamos pensar em todo mundo da sala ali tem R$ 1.000 e eles só podem trocar, dar esse dinheiro para o pessoal da sala. Então, aquele dinheiro não vai sair da sala, vai ficar sempre trancado naquela sala. Então, se eu somar todo mundo que doou e recebeu o dinheiro, ou seja, todo mundo que um pagou o outro recebeu, se eu somar tudo isso vai dar zero. Né? Porque se um deu R$ 50 para o outro, o que deu 50 vai ter menos 50 e o que recebeu vai ter mais 50. Menos 50 mais 50 vai dar zero. Tá? Então, a troca de calor entre eles tem que ser sempre zero, porque não tem como entrar coisas externas ali, não tem como entrar energia externa e eu também não estou perdendo energia por meio externo, ok? Isso parece um pouquinho complicado, mas agora a gente vai fazer um exemplo para tentar entender como que isso funciona certinho, tá? Então, o exemplo que eu peguei, tá? É um exemplo um pouquinho mais complexo, mas vai ser bem legal para a gente entender. Esse eu vou fazer junto com vocês, tá? Já peço desculpa porque eu vou fazendo passo a passo, então vai ser, às vezes, um pouquinho lento, porque eu vou ter que digitar, fazer as coisas ali, mas no final é mais fácil porque eu consigo falar bastante e mostrar para vocês como se faz. Então, vamos lá. Isso aqui é um exercício vestibular, tá? Ó, uma barra de cobre de massa de 200 gramas é retirada do interior de um forno, onde estava em equilíbrio térmico. Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque fala que o forno e a barra estavam em equilíbrio térmico. Então, eu sei que a barra e o forno eles vão estar na mesma temperatura. Tá? Então, só preste bem atenção nisso, porque depois vocês vão precisar ter essa informação para conseguir resolver o problema. E colocada dentro de um recipiente, capacidade térmica 46 calorias por grau Celsius. Esse recipiente aqui é o nosso calorímetro, tá? Então, ele tem uma capacidade térmica, né, de 46 calorias por grau Celsius, tá? Então, a capacidade térmica não tem gramas. Que contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius. A temperatura final de equilíbrio é de 25 graus Celsius. Ou seja, depois que ele misturou essa barra de cobre, né, dentro desse recipiente com 200 gramas de água a 20 graus Celsius, eu cheguei a uma temperatura de 25 graus Celsius. E a questão é o seguinte: a temperatura do forno em graus Celsius é ter aproximadamente igual a. Ele quer saber quanto vale a temperatura do forno. Para eu descobrir a temperatura do forno, basta eu descobrir a temperatura da barra, a temperatura inicial da barra. Então, a gente vai calcular quem? A temperatura inicial da barra. Tá? Aqui ele deu o calor específico do cobre, tá? Peço desculpa, mas aqui tem que ser um C minúsculo, tá? Porque o calor específico a gente sempre usa como C minúsculo, que vai ser 0,03 calorias por grama grau Celsius. Como a gente sabe, a gente está falando de equilíbrio térmico, troca de calor, a gente vai usar a nossa equação que a gente aprendeu, tá? De equilíbrio térmico. E olha aqui, ó, que legal.
Botei aqui, ó, tem o Q da barra, que eu vou chamar de QB, então tudo que for referente a essa barra de copa, eu vou chamar de B, tá? Então, quantidade de calor vai ser B, a temperatura vai ser TB, a massa vai ser MB, tudo em referente à barra de copa, eu vou chamar de B, tá? Tudo que for referente ao calorímetro, eu vou chamar de C. Então, QC, né, que é a quantidade de calor do calorímetro. E tudo que for referente à água, eu vou chamar de A. Então, aqui a quantidade de calor da água, vou chamar de QA. Aqui eu botei os nomes inteiros só para vocês perceberem, tá? Então, vou usar o B para a barra, o C para o calorímetro e o A para a água, tá? Somando essas três quantidades de calor, tem que estar quanto? Zero. Ok? Né? Então, eu estou respeitando essa mesma equação que eu mostrei para vocês aqui, tá? Agora, vamos lá. Vamos pegar os dados. Primeira parte, pegar os dados, tá? Então, peguei aqui, ó, a massa da barra, né? Tá aqui do ladinho, é 200 gramas. A temperatura final da barra vai ser 25 graus Celsius. Por que 25 graus Celsius? Porque aqui, ó, tudo isso chegou a uma temperatura final de equilíbrio é de 25 graus Celsius. Então, a barra, a água e a capacidade e o recipiente chegaram a uma temperatura final de 25 graus Celsius. Então, os três têm a mesma temperatura final, ok? Então, como os três têm a mesma temperatura final, né, depois eu vou chamar essa temperatura só de TF para facilitar vocês a compreensão, tá? Por enquanto, vou deixar o TPF. A temperatura inicial da barra é o que eu quero descobrir, então por isso que eu chamei de X. A calor específico da barra, né, é 0,03 calorias por grama grau Celsius. Então, da barra é isso aí. Então, eu vou calcular o QB da barra, tá? Então, o QB da barra vai ser igual a massa da barra vezes o calor específico da barra vezes a variação de temperatura, que vai ser o TBF menos o TPI. Isso aqui é o nosso ΔT, tá? Então, estou calculando o QB. Então, onde que veio essa formulazinha? Veio daqui, tá, pessoal? Mesma formulazinha que eu apresentei aqui para vocês. Ó, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Ok? Então, vamos calcular aqui. O QB é o que eu quero achar. A massa vale 200, vezes calor específico vale 0,03, vezes a temperatura final, que é 25, menos X. Tá? Vou só deixar mais bonitinha. 200 vezes 0, vai dar 6. Então, vai ficar 6 vezes 25 menos X. Então, se eu quiser, ainda posso deixar isso aqui, né? Mais bonitinho, para ficar bem simples para quanto levar. QP vai ser 6 vezes 25, aí dá 150 menos 6x. Né? Fiz o chuveirinho aqui, 6 vezes 25, 150. 6 vezes x, 6x. Né? O sinal de menos está aqui, ó, menos 6x. Ok? Esse é o meu QB. Agora eu vou querer quem? Fazer a mesma coisa, mas agora para o meu QC, que é do calorímetro.
que eu vou calcular, tá? Qual é a massa calorímetro não vai me importar, né? Mas eu vou botar aqui a formulazinha que eu vou usar. Agora eu vou usar uma outra formulazinha, por quê? Porque eu vou usar o calorímetro, tá? Então, para usar agora, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Só que vou fazer uma leve modificação nela. Vou passar esse ΔT que está dividindo, vou passar multiplicando. Então, vai ficar, né, ΔT vezes C igual a Q. Ou seja, Q é igual a C vezes ΔT, tá? Então, já vou escrever aqui, ó, Q, né, é igual ao calor, a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. Vou botar aqui ΔT, tá? Vezes ΔT. Tá? O ΔT, não esqueçam que é o deltinha de variação, tá? Então, essa aqui é a formulazinha que eu vou usar. Então, vamos lá. O calor, a capacidade térmica desse recipiente vale 46 calorias. Tá aqui, ó, vou só copiar aqui o valor inteiro, então. 46 calorias por grau Celsius. E aqui, ó, eu tenho a temperatura final. A gente sabe que foi 25 graus Celsius. E a temperatura inicial foi de 20 graus Celsius, tá? Então, tá aqui, ó, e colocar dentro de um recipiente capacidade térmica de 46 calorias por grau Celsius, que contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, tanto a água como esse recipiente estão a 20 graus Celsius, ok? Então, vamos calcular aquecer. Vai ficar a capacidade térmica 46 vezes a variação de temperatura, tá? Temperatura final menos a inicial. Então, final é 25 menos a inicial, vai ficar 25 menos 20. Então, QC nesse caso é 25 menos 20, vai dar 5 vezes 46, que vai dar 230. Tá? Aqui eu não vou colocar as unidades, porque depois eu vou colocar tudo no final, tá? Então, aqui tem 230. Mas isso aqui é caloria, tá, pessoal? Então, quem quiser colocar, pode colocar que aqui é caloria. E, por último, eu vou fazer a da água. Então, calcular o QA da água, tá? Vou deixar para lá, vou pegar a massa, primeira massa da água, que é 200 gramas. Vou pegar a temperatura final e a temperatura final da água, que vale 25 graus Celsius. A temperatura inicial da água vale 20 graus Celsius. E o calor específico da água ele não deu ali no exercício, tá?
mas o calor específico vocês sempre podem usar, né, como que é a definição, o calor específico da água sempre vale 1 caloria por grama graus Celsius, tá? Então, o calor específico da água sempre vale 1 caloria por grama graus Celsius, ok? Agora sim, posso calcular o QA da água, que vai ser, né? Agora vou usar a equação fundamental lá, né, da calorimetria, a mesma que a gente usou aqui, né, nesse caso aqui, ó, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. Vou fazer aqui, esse caso vou fazer direto já com os números, tá? Então a massa vale 200, o calor específico vale 1, e a variação de temperatura nesse caso ali vai ser 25 menos 20, vai ser 5 graus Celsius. Ok? Multiplicando isso aqui, que A vai ser 200 vezes 1, 200 vezes 5, 1000. Então, calculei os três. Terminei aqui? Não. Volta. Agora, pegar e colocar tudo, somar e igualar a 0. Então, preciso fazer essa relação. Deixa eu fazer. Então, agora é só somar os três, tá? Então, já tenho o QC, o QA e o QB. Vamos lá. Começar pelo QB. Então, vamos lá. QB vale. Vou copiar aqui que é mais rápido. QP vale 150 menos 6x. Amanhã estou aqui para o computador. Mais o QC vale 230. Mais o QA que vale 1000. Tudo isso é igual a 0. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar melhor para vocês. Agora sim. Agora ficou fácil. É só resolver isso aí, tá? Que vai finalizar a conta toda. Vamos somar, né? Então, basta somar o 1000 mais 230 mais 150. Vou passar o x lá para o outro lado, tá? E vai ficar positivo. Né? É negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. 1000 mais 230, 1230. Mais 150, 1330, 1380. Igual a 6x. Opa. Agora,
o 6 passa dividindo, então x vai ser igual a 1.380 dividido por 6. Então, x vai ser 1.380 dividido por 6, que dá 2. 12 vai dar 2, vai dar 180, vai dar 3, vai dar 30. Então, aqui igual a 230 graus Celsius. Deixa eu pegar aqui o grau Celsius aqui, porque isso aqui é ruim de escrever. Então, a temperatura final dessa barra é 230 graus Celsius. Então, como ela estava em equilíbrio térmico com o forno, a temperatura do forno é 230 graus Celsius. Tudo bem? Então, é um exercício, pode ver que é um exercício longo, né? Então não é um exercício, tem que fazer passo a passo. Esse aqui eu peguei com 3, a maioria vai ter 2, tá, pessoal? 2 copos que vão trocar calor entre si, mas pode ter 3, 4, 5. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? É muito importante que vocês entendam bem como se faz isso aí, por isso que eu fui fazendo passo a passo com vocês, porque o próximo assunto a gente vai continuar falando dessas trocas de calor. A gente vai falar de troca de fase, né? Troca de estado, de sólido para líquido, líquido para gasoso, mas a gente vai continuar fazendo essas continhas aí, e lá vai ser um pouquinho mais complexo do que aqui, tá? Então, por isso que eu peço que vocês façam a lista de exercícios com muito cuidado, tá? E vão prestar atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a monitora. E façam com muita atenção, porque qualquer errinho ali na conta vai dar a conta errada e vai ter que começar tudo de novo procurando aonde vai estar o erro de vocês. Ok? Por último, eu só quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Uhum. Vamos ver se está aqui algum. Ó, peço para vocês dar um zoom aqui nessa questão 2 aqui, ó. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo, tá? Essa fonte calorífica é tipo um forno. Então, o que isso quer dizer? Que a cada, tipo aqui, a razão de 150 calorias por segundo. Ou seja, a cada segundo ela fornece para aquele objeto 150 calorias. Então, para calcular qual foi a quantidade de calor que essa fonte forneceu para o objeto, ou seja, para calcular o Qzão lá, a quantidade de calor, eu tenho que multiplicar esses 150 calorias pelo tempo que esse objeto ficou lá naquela fonte de calor. Nesse caso aqui, ó, foi 4 minutos. Então, eu tenho que pegar aqui, né, como isso aqui está em segundos, transformar esses 4 segundos, esses 4 minutos para segundos, para depois calcular a quantidade de calor aqui, tá? Então, vai ter exercícios que vão ter essa fonte calorífica, então é importante vocês saberem como usar isso aí, tudo bem? Então, isso aqui quer dizer que está fornecendo 150 calorias por segundo. Às vezes também vem o nome como potência, tá? Então, a potência dos 280 calorias por segundo. É a mesma coisa, tá? Basta pegar e multiplicar pelo tempo que aquela fonte está fornecendo calor para o objeto. Ok? Vou passar a lista de exercícios. Como já falei, façam com atenção e qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp. Ok? Um abraço a todos e fiquem bem.